Amanhã, dia 27 de junho, vai ser lançada a terceira e a última temporada de Round Six, que, sinceramente, eu gostei muito da primeira. E, indo no contraponto do que costuma acontecer, a segunda temporada foi tão boa quanto a primeira. É claro que ela não teve um desdobramento que impressionasse tantas pessoas, porque a gente já sabia da história principal, o que iria acontecer nos jogos, porque a gente já tinha assistido a primeira. Então essa questão de se surpreender com esse tipo de coisa não acontece na segunda temporada, mas ela tem outros mecanismos de surpresa, de plot twists e de informações que são interessantes, e até mesmo a gente já sabendo quem era o vilão e o que estaria acontecendo, a gente se interessava pela série, porque é uma série muito bem construída. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer uns pontos relacionados à segunda temporada, com relação ao personagem, cenário e até as cores. Vamos comentar um pouquinho sobre algumas simbologias e representações que tem nessa série, que são muito interessantes. E também pra gente relembrar um pouquinho, pra gente chegar na terceira e última temporada já com a cabeça bem renovada do que aconteceu na segunda. Bora lá acompanhar comigo, mas não esquece do seu like, da sua inscrição e de deixar um comentário aqui se você assistiu, se você gosta dessa série. E lembrando que no final dessa minha pequena análise, eu vou indicar filmes, séries e um jogo que tem uma pegada parecida com Round Six pra você que gosta desse tipo de tema. Então bora lá. Com relação aos personagens e principalmente ao protagonista, o Jin-Woo, ele assume o papel de um anti-herói que é bastante relutante. Ele é movido por um senso de justiça que desafia os limites do que um cidadão comum seria capaz de enfrentar. Ele tenta desmantelar um sistema brutal que parece inalcançável e também indestrutível. Age como quase uma missão suicida que é alimentada por traumas do passado e a culpa acumulada de ter participado dos jogos. Já o antagonista, o vilão, além dele ser uma persona muito inteligente que contrapõe aí com o protagonista, então eles fazem ali uma briga de intelecto quase como se fosse um jogo de detetive, né? Enquanto o Jin-Woo, ele é o intelecto de um lado, o vilão, ele é o intelecto de outro. E eles ficam brigando com relação a isso, e nessa segunda temporada a gente observa isso muito plenamente, essa briga de intelecto deles. E tem várias conversas filosóficas muito interessantes que, por vezes, o protagonista estava certo, por vezes o antagonista estava certo. Tem essa pegada de brigas de intelectos e de possíveis razões ou não que são muito interessantes. Com relação ao vilão, o que é muito preocupante, ele acha que ele está certo nas atitudes que ele toma. Então ele acredita que a forma como ele conduz aquele jogo e a forma como ele vê a vida e o mundo está de certa forma certa para ele. Então, se ele não conseguiu salvar vidas por meio de transplante de órgãos, ele faz isso de uma forma através do tráfico ilegal que ocorre nos jogos. Então, assim, tem uma certa posição que certas horas o que o vilão fala parecem ok, parecem coisas corretas, mas a gente sabe que ele tem a mente totalmente torta. E é isso que enriquece ainda mais a narrativa de Round Six, porque ao mesmo tempo que o vilão não é um personagem típico vilão, ruim, 100% ruim, o protagonista, que seria o herói, na verdade ele é um anti-herói, né? Ele também não é um personagem 100% heróico. Ele tem atitudes vilanescas também. Então isso que torna os personagens tão profundos e faz com que a gente se aproxime deles também. Essa pegada filosófica que tem, principalmente nessa segunda temporada, de brigas de intelecto desses dois personagens. E eu também gostaria de destacar 3 personagens que eu achei interessante eles terem acrescentado nessa segunda temporada. Uma foi a mulher grávida, a menina grávida, que tá lá nos jogos pra tentar ter uma vida melhor com o seu filho, né, com sua filha, com seu bebê, enfim. E isso traz uma certa ligação nossa com essa personagem, porque a gente se preocupa com ela, já que ela é uma menina novinha e grávida. Então, ela tá botando a vida dela em risco e também de um bebê inocente. Então, isso acaba fazendo com que a gente se aproxime dessas personagens que tem essa pegada também. O segundo é a idosa, que tá lá por causa do seu filho, que entrou lá pra tentar salvar a vida do filho, conseguir um dinheiro pra salvar ele, que tava devendo pra agiota. Então, a gente também fica preocupada com essa senhora que tá lá. Isso é mais uma questão que enriquece essa história. E por último, a personagem trans, que
trata desse assunto de uma forma muito humana e não politizada. Então, o que as pessoas gostam muito de falar, né? Lacrou. Essa personagem não lacra. Então, é uma forma muito interessante de se tratar desse assunto que é tão sério e tão politizado e polêmico nos dias atuais. E, assim como os outros personagens, as três têm essa pegada de que, ao mesmo tempo que elas são vítimas, elas também podem se tornar vilãs dependendo da ocasião. Assim como uma personagem trans, ela pega em armas, porque ela já foi do exército, né? Ela sabe atirar e mata vários outros personagens também, né? Então, isso torna eles mais humanos e com essa dualidade entre o bem e o mal que torna a história bem interessante. Já com relação aos cenários, três aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro são as escadas coloridas e com inícios e fins não bem estabelecidos, então ele forma meio que um emaranhado, como se fosse uma teia de aranha. Isso lembra muitas obras surrealistas. Isso é bem interessante para que os personagens, enquanto ainda estão caminhando em direção às novas provas ou a outros lugares daquele cenário, eles já se sintam imersos em um ambiente que eles não sabem o que vem pela frente. Então a gente não sabe o que que tem no início, a gente não sabe o que que tem no final, a gente fica confuso e perdido dentro desse cenário, que é uma construção bem surrealista, parece com algumas obras aí que vocês com certeza já viram em pinturas. Eu acho bem interessante a forma como eles mostraram isso na série, como que eles trataram para deixar não só a nossa mente confusa e tensa com relação ao que vai vir pela frente, como também utilizar o cenário e a reação dos personagens nesse cenário para reforçar isso é muito interessante. Outra coisa legal é a questão das cores muito coloridas, como se fosse um cenário infantil e contrapõe com uma pegada mais séria e bastante pesada da série. Então, não é aquele típico filme de terror que o próprio cenário já é macabro no sentido de ser escuro e grotesco. Não, aqui o cenário é amigável, só que é aquele amigável estranho. Você estranha estar naquele ambiente tão colorido. Isso contrapõe muito e é uma, na minha opinião, escolha muito assertiva da equipe de cenário, fotografia, enfim, que fez essas imagens, construiu esses cenários aí pra série. E por último, não sei se vocês já repararam, a parede do dormitório deles é toda construída de azulejo. Por que azulejo? Isso faz com que pareça um depósito onde eles estão dormindo, parecem caixas, né? Que eles estão dormindo em caixas amontoadas, mas o principal é que azulejo é usado em lugares que você precisa limpar com facilidade. Tem muita morte carnificina e sangue escorrendo nessas partes dos dormitórios, tanto na primeira quanto na segunda temporada, e é óbvio que se fosse uma parede de tinta, não seria fácil de limpar. Então, azulejo já se supõe que vai ser uma coisa mais fácil de se limpar. Então, até nisso, eu achei muito legal que eles perceberam que teria que ser azulejo para ter mais relação com a realidade, ter uma verossimilhança mais interessante na obra. E, cara, muito bom. Por último, a questão das roupas e dos uniformes. Todos os personagens, tanto os que estão jogando quanto os soldados daquele local, eles vestem uniformes sempre padronizados. Isso representa a falta de individualidade deles. Lá todos são uma peça de um jogo, tanto os que estão jogando quanto os soldados, que também são substituíveis. A gente não sabe quem são. Só na segunda temporada que eles mostraram um pouco o rosto de cada um, mas eles não se conhecem, nem os soldados, nem os jogadores se conhecem direito. Até quem você acha que você conhece, você não conhece de fato. Então isso é muito legal pra tirar essa individualidade dos personagens e eles acabam sendo peças substituíveis nesse xadrez todo, nesse jogo e nesse jogo todo aí. Então, é uma questão muito assertiva que vocês também vão ver em outras séries e filmes do tipo que eu vou falar agora, comentando um pouquinho sobre algumas indicações aí de outras obras que tratam de temas parecidos. Bora lá. O primeiro é Kubo, o filme é de 1997. Ele não é 100% parecido com Round Six, mas ele tem algumas questões muito próximas, principalmente deles serem capturados e levados para um lugar fechado, que eles não conseguem escapar e tem que descobrir alguns jogos e segredos para escapar desse local. Eu já falei sobre esse filme, vou deixar o link aqui no card. Tem um tempo que eu falei desse filme, mas é bem legal esse tipo de história, por mais que a narrativa seja muito forçada em algumas partes e as atuações não sejam tão interessantes assim, mas
é um bom filme pra vocês entenderem um pouquinho dessa questão. Quem gosta também, né, desse tipo de história, de personagens presos e tem que fugir desse local, tá aí um filme clássico dessa pegada. O segundo, Escape Room, já é um filme mais atual. E nesse daqui tem dois filmes dele, um e o dois. Eu gostei dos dois, não é a lá que filme maravilhoso. Não dá pra comparar o Round Six. O Round Six, gente, é uma série muito boa, que tá sendo muito recomendada porque ela tem características muito boas. Esse daqui já é um pouquinho melhor do que o Cubo com relação à atuação e construção de cenário, de personagens. Mas ainda é um filme meio, sabe, não muito bom, mas também é uma boa indicação pra quem gosta desse tipo. Não é muito comum você ver filmes desse estilo, e esse aqui eu acho legal, e ele também não é muito inverossímil, o que eu achei bacana nesse tipo de construção de filme. E por último, a série brasileira 3%. Se você não conhece ainda, assiste lá a primeira temporada, depois me dá o seu feedback. Ela é mais uma pegada de distopia, mas como ela trata de jogos e personagens presos num lugar que eles precisam passar por inúmeros jogos para escapar, também é numa pegada bem parecida com Round Six, por mais que a história de fundo seja uma distopia. Parece um pouco uns jogos vorazes também, mas tem essa questão dos uniformes que padroniza eles e tira a individualidade deles. Tem uma questão que acontece no final da primeira temporada também, que é característico de tirar a individualidade dos personagens, que eu não vou falar porque senão eu vou dar spoiler caso alguém não tenha assistido ainda. Mas é típico também de obras de distopia. Então, recomendo vocês assistirem, principalmente 3%, que é uma obra nacional, e quando eu vejo alguma obra nacional que seja boa, eu gosto de indicar, e 3%, pelo menos a primeira temporada, é muito boa, então vale a pena assistir. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, para relembrar um pouquinho de Round Six e conhecer um pouquinho de outras obras que sejam desse gênero. E eu falei que eu ia indicar um jogo, então o jogo é no estilo do Cubo, vou deixar o link aqui no card também, da gente jogando. É um vídeo antigo da gente jogando, mas é legal, caso você se interesse em jogar, fica aí a indicação. É isso, muito obrigada por ter assistido, não esquece do like, da inscrição e de deixar um comentário. Tchau, tchau, até a próxima, até o próximo vídeo.